Entendendo o hardware, a base física da tecnologia. Num mundo cada vez mais digital, é essencial entender os pilares que sustentam essa era tecnológica. O hardware, nesse contexto, surge como a base física, a estrutura tangível que dá forma aos dispositivos eletrônicos. Imagine um computador, um smartphone ou até mesmo um smartwatch. Todos eles dependem de componentes físicos, de placas de circuito impresso a chips minúsculos, para funcionar. Essa estrutura física, composta por elementos como processadores, memória RAM, discos rígidos e dispositivos de entrada e saída, constitui o que chamamos de hardware. Para visualizarmos melhor, pense num carro. A carroceria, o motor, as rodas e os bancos são partes essenciais para que ele funcione. No mundo da tecnologia, o hardware assume esse papel, sendo a base material que permite a interação com o mundo digital. Sem o hardware, o mundo virtual que conhecemos não existiria. É ele que fornece a plataforma física para que os softwares, as instruções que dão vida aos dispositivos, possam operar. Entender o hardware é fundamental para qualquer pessoa que utilize a tecnologia no seu dia a dia. Essa compreensão permite que façamos escolhas mais informadas ao comprarmos um novo dispositivo, além de nos ajudar a solucionar problemas básicos e a utilizar os recursos da tecnologia de forma mais eficiente. Em resumo, o hardware é a base sólida sobre a qual se constrói o mundo digital, a fundação que torna possível a existência do software e, consequentemente, a nossa interação com a tecnologia. Desvendando o software. O cérebro por trás das máquinas. Enquanto o hardware representa o corpo físico da tecnologia, o software pode ser visto como a mente, o conjunto de instruções que dá vida e propósito aos dispositivos eletrônicos. Em termos simples, o software é a linguagem que o hardware compreende, um conjunto de códigos e algoritmos que ditam como o hardware deve se comportar. Sem o software, o hardware seria apenas um amontoado de componentes inertes, sem utilidade prática. Vamos voltar ao exemplo do carro. O hardware, como já vimos, representa as partes físicas, como o motor e as rodas. Mas, para que o carro realmente funcione, é preciso que alguém o dirija, que determine a direção a ser seguida, a velocidade e as ações a serem tomadas. No mundo da tecnologia, o software assume esse papel de motorista, guiando o hardware e definindo seu funcionamento. Existem diversos tipos de softwares, cada um com uma função específica. O sistema operacional, por exemplo, atua como o maestro da orquestra, gerenciando os recursos do hardware e proporcionando uma plataforma para que outros softwares, como os aplicativos, possam ser executados. Os aplicativos, por sua vez, são programas projetados para realizar tarefas específicas, como editar textos, navegar na internet, jogar ou realizar cálculos complexos. Em suma, o software é a alma da máquina, a inteligência que transforma um conjunto de componentes eletrônicos em ferramentas poderosas, capazes de realizar tarefas incríveis e facilitar o nosso dia a dia. É a combinação harmoniosa entre hardware e software que torna possível a experiência completa que temos com a tecnologia. Exemplos tangíveis, do processador aos periféricos. Para compreendermos melhor o hardware, é crucial conhecer os principais componentes que o compõem. Um deles é a CPU, ou Unidade Central de Processamento, o cérebro do computador. Assim como o nosso cérebro processa informações e toma decisões, a CPU é responsável por executar as instruções dos softwares, realizando cálculos e controlando os demais componentes. Outro componente vital é a RAM, ou Memória de Acesso Aleatório. Imagine a RAM como um rascunho, onde o computador armazena temporariamente os dados e instruções dos programas em uso. Quanto maior a RAM, mais programas e arquivos o computador pode acessar simultaneamente, tornando-o mais rápido e eficiente. Além da CPU e da RAM, temos o disco rígido, que armazena os dados de forma permanente,
mesmo quando o computador está desligado. Pense nele como um arquivo gigante, onde você guarda seus documentos, fotos, músicas e softwares. Já a placa-mãe é como a espinha dorsal do computador, interligando todos os componentes e permitindo a comunicação entre eles. Por fim, temos os periféricos, dispositivos externos que se conectam ao computador para expandir suas funcionalidades. Teclado, mouse, monitor, impressora, webcam e fones de ouvido são exemplos de periféricos. Cada um deles desempenha uma função específica, seja de entrada de dados, saída de informações ou armazenamento. Mergulhando no mundo dos softwares, sistemas e aplicações. Assim como o hardware, o software também se divide em categorias, cada uma com suas particularidades. Podemos classificá-los em duas categorias principais: software de sistema e software de aplicação. O software de sistema, como o próprio nome sugere, é responsável por gerenciar e controlar o hardware do computador. Ele atua como uma camada intermediária entre o hardware e os softwares de aplicação, garantindo que tudo funcione em harmonia. O exemplo mais conhecido de software de sistema é o sistema operacional, como o Windows, macOS e Linux. Ele é o primeiro software a ser carregado quando ligamos o computador e é responsável por gerenciar tarefas essenciais como o controle da memória, o acesso ao disco rígido, a conexão com a internet e a execução de outros softwares. Já os softwares de aplicação são programas projetados para realizar tarefas específicas para o usuário. Eles são construídos sobre o sistema operacional e se beneficiam dos recursos que ele oferece. Navegadores de internet, como o Google Chrome e o Mozilla Firefox, editores de texto, como o Microsoft Word e o Google Docs, e jogos, como Minecraft e Fortnite, são exemplos de softwares de aplicação. Resumindo, os softwares de sistema são a base sobre a qual os softwares de aplicação são construídos, enquanto o software de sistema garante o funcionamento do hardware e fornece uma plataforma estável. Os softwares de aplicação permitem que os usuários realizem tarefas específicas, transformando o computador em uma ferramenta poderosa para diversas atividades. Uma sinfonia tecnológica. A interação entre hardware e software. A relação entre hardware e software é simbiótica, ou seja, um depende do outro para funcionar adequadamente. O hardware fornece a base física, enquanto o software fornece as instruções e a inteligência. Imagine um músico tocando um instrumento. O instrumento musical, com suas cordas, teclas ou membranas, representa o hardware. Já a música, as notas e o ritmo que o músico cria representam o software. Para que a música ganhe vida, é preciso que o músico toque o instrumento, interpretando as notas e utilizando as ferramentas disponíveis. Da mesma forma, o software, por meio de suas instruções, comanda o hardware, dizendo-lhe o que fazer e como fazer. A CPU, seguindo as instruções do software, processa os dados, a RAM armazena as informações temporárias e os periféricos interagem com o mundo exterior. Tudo isso em perfeita sincronia. Essa interação constante e harmoniosa entre hardware e software é o que torna possível a experiência que temos com a tecnologia. Quando você digita um texto no computador, por exemplo, o software do editor de texto envia as informações para o sistema operacional, que por sua vez as direciona para a CPU. A CPU processa as informações e as envia de volta para o sistema operacional, que as exibe na tela do monitor. Em resumo, a interação entre hardware e software é um processo complexo e fascinante, uma verdadeira sinfonia tecnológica. É a combinação perfeita entre o mundo físico e o mundo digital, entre a matéria e a mente, que dá vida aos dispositivos eletrônicos e nos permite realizar tarefas incríveis.